A conservação e a educação ambiental não tiveram um espaço necessário dentro das escolas. A memória no Brasil é muito curta e alguns episódios, inclusive alguns desastres ambientais do Paraná muito recentes, foram esquecidos. De que maneira você encara a educação ambiental no país hoje, e particularmente no Paraná? O que está sendo feito? Como é que você vê? Eu tive a oportunidade de projetar os primeiros centros de educação ambiental no começo dos anos 90, o CEAM, para alguns municípios dos quais eu fiz unidades de conservação, e foi uma iniciativa que infelizmente não contou com o auxílio do poder público. Não via como necessário e o próprio cumprimento das leis ambientais sempre esbarrou em dificuldades aqui no Paraná de se efetivar e muito em função do interesse econômico. O interesse econômico que move parte da mídia e parte da imprensa sempre teve numa situação oposta à conservação em alguns aspectos. Então, infelizmente, a conservação e a educação ambiental não tiveram um espaço necessário dentro das escolas. Hoje em dia, eu estou me propondo a fazer através do nosso novo empreendimento, que é poder tornar acessível o meio ambiente a uma quantidade maior de pessoas. Hoje em dia, os últimos remanescentes de natureza do Paraná estão encravados em regiões muito selvagens, na Serra do Mar, no Vale do Ribeira, no extremo oeste do Paraná. São poucos os fragmentos que remanesceram. E o Paraná, infelizmente, a gente aqui não tem, diferente do estado vizinho de Santa Catarina, a gente não tem muita tradição em turismo. Isso não se desenvolveu muito no Paraná. Talvez porque essas regiões selvagens fossem muito agrestes, muito remotas. Eu tenho um negócio de caiaques, uma loja de aventura, que acabou me propiciando a oportunidade de proporcionar às pessoas o acesso às regiões selvagens. Hoje em dia, os equipamentos que eu tenho no meu negócio propiciam uma coisa que nunca houve por aqui, que é a possibilidade de você descer um rio, de você entrar numa região selvagem, sobreviver e atravessar e sair do outro lado e contemplar o que sobrou da nossa natureza. Isso é como você estava dizendo, até hoje o ensino público não propicia isso aos alunos. A gente tem aqui em Curitiba uma série de unidades de conservação em volta da cidade, num raio, eu diria assim, a gente pode... Um raio entre 100 e 150 quilômetros de Curitiba, que é pouco, 1h30, 2 horas de viagem, a gente tem alguns dos maiores núcleos de floresta atlântica do mundo. O Paraná, se considerar o sul de São Paulo, o norte de Santa Catarina, e tendo o Paraná, a região litorânea como eixo, como centro, o Paraná, essa região toda concentra a maior porção de floresta atlântica do planeta. E embora a gente tenha unidades de conservação disponíveis para a educação ambiental, elas não são usadas. Não há iniciativas do Estado, principalmente, em promover visitas a essas unidades de conservação, em promover o contato direto da população escolar com a natureza do Paraná. Eu estou tentando novamente, como particular, propiciar isso, dar à população do Paraná a chance que eu tive de poder conhecer a natureza. Então, hoje em dia, você dispõe, qualquer pessoa pode dispor da ferramenta, de um barco adequado para descer o Ribeira do Iguape, ou de descer um rio de Serra do Mar, o Rio de Jaquara, e tanto poder ter um contato direto com o meio ambiente, com a natureza, quer dizer, fazer uma imersão
na educação ambiental e no conhecimento do nosso patrimônio natural, como também do patrimônio histórico. Isso é uma coisa interessante. Esses últimos remanescentes, essas últimas regiões selvagens do Paraná, também abrigam os grandes, assim, importantíssimos sítios históricos, sítios arqueológicos, sítios pré-históricos. Veja bem, eu tive recentemente fazendo um levantamento lá em Antonina, para o município de Antonina, para fazer o resgate e fazer um mapeamento dos sítios arqueológicos dos sambaquis. Veja, os sambaquis estão abandonados. Ninguém conhece, pouca gente tem oportunidade de saber que aquilo é o remanescente das civilizações pré-históricas que haviam no Paraná. Isso continua abandonado, desconhecido. Uma aula junto a esses sítios arqueológicos, uma aula junto ao meio ambiente, no meio de uma floresta, de uma mata atlântica, você diria que vale muito mais do que teorizar muito dentro da sala de aula? Muito mais. Essa experiência, essa vivência de contato com a natureza, que hoje em dia é possível, e não era há 10, 15 anos atrás, era muito difícil. Inclusive, você comprar uma embarcação apropriada para descer um rio de cachoeira era uma coisa difícil, aqui pouco acessível. Hoje em dia, isso passou a ser possível. Mas eu acredito que ainda falte uma iniciativa, tanto do Estado quanto de particulares, de promover isso. Isso ainda é uma carência para nós, tanto no ensino público quanto no ensino particular. Isso, embora seja obrigatório, não é feito efetivamente. Quer dizer, não acontece no currículo das crianças poderem ter esse contato com a natureza. E como eu disse, a gente tem aqui perto de Curitiba coisas espetaculares em matéria de sítios arqueológicos. O Alto Assungui foi o caminho dos bandeirantes. Foi o primeiro caminho para o interior do continente explorado pelos colonizadores portugueses no século XVI. Quer dizer, Martim Afonso de Souza, em 1532, quando parou sua frota em frente ao Bom Abrigo, perto de onde é Cananéia, hoje em dia, na Ilha do Cardoso. O Bom Abrigo é uma ilha de frente com a Ilha do Cardoso. Martim Afonso fez a primeira expedição subindo o Ribeira do Iguape, que vem dar em Curitiba. Então, o Brasil começou a colonização, a descoberta do interior brasileiro começou por aqui. Começou pelo Assungui e pelo Ribeira. Veja, o Ribeira e o Assungui estão abandonados há séculos. Há séculos. As aldeias, as primitivas aldeias, isso é um outro capítulo da história, porque hoje em dia eu estudo história, estou finalizando, ano que vem me formo em história, e grande parte dos sítios históricos e arqueológicos, inclusive muitos deles, os mais importantes, estão no Vale do Ribeira, estão abandonados no meio da floresta. Ninguém tem, nem se tem um mapeamento disso, nem se tem o conhecimento disso, muito menos alguma ação para conservação e para divulgação disso. Então, é muito triste isso aí. Isso devia ser repensado pela administração pública e pelo sistema de ensino, porque essa imersão é muito mais importante do que a aula teórica. A memória no Brasil é muito curta e alguns episódios, inclusive alguns desastres ambientais do Paraná muito recentes, foram esquecidos. O Paraná foi um cenário de terríveis desastres e foi o primeiro, desde o período pré-colonial, que a gente considera antes de 1550, desde o período pré-colonial, o Paraná foi a primeira região do Brasil a ser destruída. As primeiras tribos a serem exterminadas no Brasil foram paranaenses. Então, quer dizer, isso tudo é um patrimônio natural e humano e arqueológico que se perdeu antes de ser estudado. Cabe a essas novas gerações de historiadores, de arqueólogos e de biólogos resgatar isso. Eu tenho trabalhado no resgate do patrimônio natural nos últimos 40 anos. Tem sido meu papel. Quer dizer, descobrir, resgatar e preservar, quando possível, e principalmente divulgar isso.